Olá, meu amigo, minha amiga, como vão os seus estudos? E aí? Vamos ver proposição novamente? Proposição agora, parte 2. Proposições são ali a materialização do desempenho do parlamentar. E você, quando estiver lá no Senado Federal, percorrendo os corredores, trabalhando numa área, um setor dentro do Senado, se estiver ligado à área legislativa, você vai ter a oportunidade ali de fazer uma proposição. O senador pode chegar e pedir: eu quero fazer uma audiência com a entidade X ou Y. Você vai pegar o computador, pegar um modelo de audiência, citar ali a fundamentação regimental, até mesmo a fundamentação constitucional e elaborar o seu requerimento, que o senador vai depois assiná-lo, vai ser dada entrada no protocolo do Senado, e aí a audiência, se aprovado aquele requerimento, lógico, lá no colegiado, a audiência será realizada. Então isso é uma proposição, é um exemplo, inclusive, do seu trabalho mais para frente aí, se tudo der certo, com muito estudo, com muito esforço, tenho certeza que você estará lá, fazendo a sua proposição, a sua minuta de proposição, né, para ser entregue aí pelo parlamentar. Vamos lá, proposição. Elas têm os tipos, a gente já viu, lá no título que tratam das proposições, é o título mais extenso do regimento interno, nós já vimos, são mais de 100 artigos, ainda tem as proposições especiais, né, disposições especiais, mas vamos tratar aqui dos requerimentos, que são os mais comuns, os mais simples e mais comuns, e eles têm requerimentos também de intervenção no processo legislativo. Então, requerimento de adiamento de determinada votação, então vários tipos de requerimentos existem, são utilizados e muito durante o processo legislativo. Vamos tratar da indicação. Essa sofreu alteração recente, resolução no 14 de 2019. E os pareceres. Também tem as emendas, que são as proposições acessórias, né, que seguem ali o mesmo trajeto da proposição principal. O requerimento ele pode ser, não vamos aprofundar nessas proposições, aqui é só um panorama geral de cada uma. Os requerimentos, eles podem ser oral ou escritos. Oral ou escritos. E tem o rol, e o regimento faz o seguinte, com exceção desses que são orais, o restante é escrito. Então fica muito, muito fácil aí de você ter a visualização daqueles requerimentos que são orais, são aqueles dali. E é o caso de memorizá-los. Porque o restante, diferente daqueles, os outros requerimentos são todos apresentados de forma escrita. Então vamos lá. Oral, são despachados pelo presidente. Então, são feitos de forma oral e já despachados pelo presidente, lá no artigo 214 do regimento. E os escritos, em regra, serão pela maioria simples. E aí o despacho a gente vai ver, citar aqui para vocês, quem faz o despacho de cada um, nem sempre maioria simples, que é a deliberação do plenário. E tem uns que o despacho é pelo presidente, pode ser despachado pelo presidente, também igual lá de cima, né, pelo presidente do Senado Federal, pode ser despachado pela própria mesa, não é isso? Olha só. E o plenário vai decidir nos demais casos. Então, oral, despachado pelo presidente, são esses 4. Olha só. Aqui o regimento facilitou, hein? São 4 tipos de requerimentos feitos na forma oral. Quais são eles? Olha só. De leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do plenário. Leitura de qualquer matéria. Retificação da ata. Então, o senador pega ali o microfone e pede a retificação da ata da sessão passada, sessão anterior. Então, retificação da ata. Ele vai só falar e o presidente vai despachar, ok, atendido aí o pedido do senador, a ata será retificada. Pronto. Acabou de ocorrer ali a realização de um requerimento oral e o despacho feito pelo presidente do Senado Federal, o presidente que estiver ali na sessão naquele momento. Outro item, outro tipo de requerimento oral, inclusão na ordem do dia. Então, inclusão naquela ordem, naquela pauta para deliberação, de uma matéria em condições regimentais de nela figurar. Então, o senador acompanhou determinado projeto, sabe que ele passou na comissão, foi aprovado, já cumpriu todos os prazos regimentais, foi publicado, está em condições de figurar na ordem do dia. Ele vai lá em plenário e pede: presidente, o projeto de lei número tal está em condições de figurar na ordem do dia, eu gostaria que o senhor pautasse ele na próxima sessão do plenário na semana que vem. O presidente vai ali despachar o pedido do senador. Isso é um requerimento oral. Então são 4 tipos. E o último é a possibilidade de falar sentado, se aquele senador
por algum motivo não pode se deslocar e ir até a tribuna, por exemplo. Então, 4 tipos de requerimento aqui de forma oral, não se esqueça, pode estar na sua prova. Os demais requerimentos, vamos falar aqui, os demais requerimentos, então, pode ter requerimento escrito, que é despachado pelo presidente do Senado Federal, que é despachado pela mesa, requerimentos que o plenário vai decidir, né, por maioria simples, em regra a maioria deles. Tem requerimento, por exemplo, o requerimento de prorrogação de sessão, ele também é aprovado ali, e é a maioria simples, desde que presente a maioria absoluta, né, essa é a regra, mas no caso de prorrogação de sessão, nem a maioria absoluta precisa estar presente. Ele é votado até de forma simbólica e é necessário ali 1/10 da composição da casa presente naquele momento. Então esses casos são detalhados lá no regimento e a gente leva isso lá para o nosso curso completo lá do regimento interno do Senado. Aqui é só para você saber. E além desses requerimentos, tem requerimento de informação, que é aquele requerimento lá da Constituição Federal, do artigo 50, que é o pedido de informação às autoridades, aos ministros de Estado sobre assuntos atinentes à sua pasta ministerial. Tem o requerimento de pesar. Você pode, o senador ele propõe a inclusão, até o levantamento da sessão pode ser feito por requerimento de pesar. Requerimento de louvor, requerimento de solidariedade. Foi uma resolução aí de 2014 que alterou até esse caso de requerimento de aplauso, de louvor, de solidariedade que existe lá no regimento interno. Então tem vários outros requerimentos, nós não tratamos aqui. Eu só trouxe essa classificação, oral, escrito e os tipos de requerimento oral, ok? Aí nós vamos passar agora para indicação. Vamos lá? A indicação também teve uma mudança recente. Ó, antes de falar da mudança, vamos dizer o seguinte, a indicação ela era empregada da seguinte forma: sugerir que o assunto nela tratado, focalizado, é assim que o regimento traz, seja objeto de providência ou estudo pelo órgão ou pela comissão competente da casa, com a finalidade de seu esclarecimento ou formulação de uma proposição. Então, a indicação era para ser aplicada no âmbito interno da casa, interno do Senado, não saía do Senado. Era direcionado para uma comissão, era direcionado para uma diretoria da estrutura administrativa do Senado, da estrutura da área mais voltada para a área legislativa. Era uma indicação, então ficava só no âmbito interno. Alguns senadores, principalmente aqueles que cumpriram o mandato de deputado federal, trouxeram a ideia da indicação que existe lá na Câmara. Então, olha só, aqui é uma casa, funcionamento de uma casa influenciando a outra. Então, a prática lá da Câmara, estabelecida no regimento interno da Câmara, é que a indicação poderia levar uma sugestão ao outro poder, principalmente ao Poder Executivo, daquelas matérias que são de competência exclusiva do Poder Executivo, a exemplo lá daquelas, principalmente aquelas do artigo 61 da Constituição Federal, por exemplo, a criação, extinção de um órgão, você não pode propor, o parlamentar não pode propor extinção ou a criação de um órgão porque é competência exclusiva do Poder Executivo. Mas ele pode ter uma ideia, uma sugestão de um aperfeiçoamento daquela política pública que necessitaria da criação de um órgão, de uma agência, e não tem como ele fazer. Então lá na Câmara existe a indicação para propor essa sugestão, levar essa sugestão até o chefe lá do Poder Executivo. Esses senadores que, por algum motivo, que cumpriram o mandato de deputado, agora como senadores, queriam também fazer isso lá no Senado. Por isso propuseram alteração do regimento interno. Então aquela ideia de alterar o regimento interno, que é uma das atividades lá do senador, que a gente viu em algum dos nossos minicursos, que a gente logo abriu com a topografia do regimento interno do Senado, a gente falou que uma das atividades é alterar ou reformar o regimento interno. Então fizeram um projeto de resolução, por quê? Porque o regimento interno é uma resolução, fizeram um projeto de resolução alterando o regimento interno e deixando a indicação, transformando ela com a mesma finalidade que a indicação da Câmara dos Deputados possui. Então olha agora, como é que ficou a indicação. Ó. A indicação agora, a partir da resolução 14 de 23 de setembro de 2019, essa resolução, a indicação agora pode levar a outro poder, sugerir a adoção de providências, realização de ato administrativo ou de gestão, ou até mesmo o envio de um projeto sobre matéria de iniciativa exclusiva lá do Poder Executivo. Então o senador pode propor, olha, para melhorar essa atividade é melhor que o Poder Executivo envie para o Poder Legislativo um projeto de lei criando uma nova agência reguladora para tratar dessa temática. Aí o Poder Executivo vai receber aquela indicação e geralmente é dado uma resposta
dizendo a viabilidade ou não daquela sugestão. Então guarde bem, alteração nova, mudou o regimento recentemente e as bancas gostam de novidade. Por quê? Porque vai ser feita, é possível aqui elaborar uma questão inédita, uma questão no concurso que ainda não caiu, porque a indicação ela tinha outra finalidade e agora cresceu essa que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Indicação então lá no 225 ainda continua dizendo que ela é proibida, ela é vedada para consulta à comissão sobre interpretação, aplicação de lei ou ato, continua nesses termos e agora mudou esse inciso aqui, ó. Ela é vedada para fazer um conselho, para dar um conselho ao outro poder. E antes era sugestão, nesse inciso era sugestão ou conselho. Mas aí mudou. Com a resolução nova, retirou a palavra sugestão e ficou somente conselho. Então, conselho está proibido, conselho permanece. Né? Então, faz ali uma indicação, estou aconselhando você, estou aconselhando ao Poder Executivo a fazer isso. Não, conselho está proibido. O que pode ser feito uma sugestão de aperfeiçoamento, de criação de uma matéria que é de competência exclusiva do Executivo. Não teria como fazer o senador, porque seria inconstitucional, né, por vício de iniciativa. Então, ele envia então uma sugestão, ok? Vamos lá, indicação aqui, exemplo. Uma indicação, exemplo, ainda no formato anterior à resolução, mas que estaria correta atualmente, mesmo com a resolução, porque essa atribuição, a indicação continua com ela, que é sugerir no âmbito da própria Casa do Senado Federal, no próprio Senado, alguma modificação. Então aqui a indicação era sugerir à comissão diretora a adoção de uma janela com intérprete de língua brasileira dos sinais na programação da TV Senado, nos termos da lei. Então aquela pessoa que fica ali no cantinho da tela, fazendo aqueles sinais, então foi feita uma sugestão para que a TV do Senado adotasse, né, essa janela, adotasse esse funcionamento. Uma sugestão no âmbito do Senado, era para isso que a indicação prestava. Agora não, agora cresceu aquela atribuição de envio de uma sugestão fora do Senado, envio para outro poder. Pode ser até o poder judiciário, não diz qual poder. Geralmente é o Poder Executivo, mas poderia ser também o Poder Judiciário. Nos termos do artigo 224, ó, cita aqui, tá vendo? Sugere-se à comissão diretora dê eficácia à lei e assim continua. Isso aqui é só um exemplo e nós já vamos abandonar a indicação, trazendo essa novidade e falar do parecer. Todo parecer, todos os pareceres são proposições? Não, não, porque o regimento assim não quis. Olha só, parecer é uma proposição, uma espécie acessória ao principal. Nem todos os pareceres são proposições, segundo o artigo 228. Olha como fala o artigo 228. Constitui proposição o parecer que deva ser discutido e votado pelo plenário, quando não concluir pela apresentação de projeto, requerimento ou emenda. Então, se aquele parecer concluir, né, ele conclui por aquela emenda, por aquele projeto, por aquele requerimento, esse parecer ele não é uma proposição segundo o artigo 228. Então, o parecer ele é apresentado ali, ele é oriundo de um relatório. Então, você tem lá na comissão, por exemplo, designa o relator estuda a matéria, ele tem um prazo, estuda a matéria, recebe as emendas, avalia, se vai apresentar ali uma emenda dele próprio, um substitutivo, ele vai fazer a avaliação dele e vai submeter àquele colegiado o seu relatório. Se aprovado, o relatório vai se tornar o parecer da comissão, o parecer acerca daquele projeto de lei, com aquelas emendas. Aí é o parecer. E esse parecer, nem todo parecer, ele vai ser considerado uma proposição em razão do artigo 228. Vamos seguir? Emenda, então. Estamos passando pelas proposições. Falamos aí da indicação, que é a grande novidade, e agora o parecer, que é dado, emitido pelo colegiado. E esse parecer, a gente tem que grifar aqui. O parecer ele pode ser pela rejeição, pela aprovação, por destacar, por fazer um destaque separado daquela proposição para tramitar separadamente, mas o parecer também pode ser oral em plenário. Então, se por algum motivo a comissão não cumpriu os seus prazos, o presidente pode pedir que aquela proposição, em razão dos prazos, ela vai para o plenário, e em plenário, o presidente do Senado, o presidente da sessão, vai designar ali um relator em plenário que vai fazer o parecer oral. Então, esse parecer também pode ser oral. Mas a gente trata com cuidado no nosso curso completo lá no CDF. Agora aqui vamos partir para as emendas, a nossa última proposição. Emendas. As emendas são proposições acessórias de outra principal, a qual se pretende alterar.
você tem a proposição principal e a ela são oferecidas emendas, tem as regras, tem os prazos lá no regimento interno, os dias. Então, a elas são oferecidas emendas e tem os tipos. E o regimento interno do Senado não definiu esses tipos. Então, você tem o tipo supressiva, substitutiva, modificativa, aditiva e aquela emenda de redação. Não há a conceituação, mas nós vamos ver o conceito, vamos trazer esse conceito lá do regimento interno da Câmara, logo na sequência. E as emendas também podem ter subemendas, e tem as regras para essa subemenda. Subemenda é uma emenda feita a outra emenda. E aqui os tipos, ó, e aí o CDF está aí do ladinho, porque mesmo esses conceitos não existindo no regimento interno, é possível você inferir a partir de cada uma dos tipos de emenda. Mas a gente traz o conceito do regimento interno da Câmara para facilitar, porque olha só, veja comigo aqui, ó, e o CDF manda você anotar, hein? Anote aí, ó. Supressiva. O que é uma emenda supressiva? Propõe a retirada de parte de uma proposição. Então, se você tem, por exemplo, uma proposição com 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos, vamos colocar aqui bem simples. Você quer suprimir o artigo 2º. O parlamentar, o senador quer suprimir o artigo 2º. Ele vai fazer uma emenda suprimindo o artigo 2º. Acabou. Agora uma emenda, vamos pular a substitutiva. Uma emenda modificativa propõe alteração pontual ao texto de uma proposição, não modificando suas linhas gerais. Então, modificativa, o senador quer ir ao artigo 3º e fazer uma alteração do artigo 3º. Vai fazer uma alteração desse artigo 3º e também uma pequena alteração no artigo 5º. Está fazendo o quê? Uma modificativa. Ou ele pode fazer uma aditiva, propor o acréscimo de disposições ao texto. O senador quer acrescentar o artigo 7º. Então, aqui é uma aditiva. Acrescentou o 7º, uma aditiva. Uma emenda de redação é mais simples. A emenda de redação, ela se percebe ali um erro formal, um lapso, algum esquecimento ou até erro de grafia, vai ser feita uma emenda de redação. Um órgão que por algum motivo não existe mais, aquele órgão existindo na estrutura do executivo, está sendo feita referência a ele, por exemplo, o COAF, que era ligado ao Ministério da Justiça, agora passou para o Banco Central e o projeto fazia referência do COAF no Ministério da Justiça, agora está... Então, essas alterações, você pode ir lá com emenda de redação, o senador pode ir com emenda de redação e fazer atualização do texto, emenda de redação. Então, veja, você quer suprimir, o senador quer suprimir, modificar, ou o parlamentar quer acrescentar. Às vezes é difícil do senador, daquela emenda, classificar só com um tipo. Dependendo do caso, tem que ser uma classificação mais aí, a que prepondera no texto da emenda, porque ela pode estar fazendo até, modificando e ao mesmo tempo suprimindo alguma parte. Então, é difícil, mas para fins do concurso, perceba bem esses tipos aí e a facilidade que a gente tem aqui para identificar, tá vendo? Eu fiz o exemplo aqui do lado, ó. Você quer suprimir ou modificar o artigo 3º e o artigo 5º ou acrescentar o artigo 7º. E a substitutiva? A substitutiva é uma emenda que busca alterar com mais profundidade aquele projeto de lei. É a integralidade do texto de uma proposição principal ou parte considerável. Então, a substitutiva, ela quer, por exemplo, chegar aqui e propor novo texto para o artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, alterando completamente a estrutura daquele projeto de lei e talvez aproveitando o 6º. Né? Essa seria uma substitutiva. Então, é uma mudança muito mais relevante do que a mudança feita pela modificativa. A modificativa é pontual. A substitutiva, ela é global. Vamos ver se a gente resolve aqui uma questão? Vamos ver. Conforme o regimento interno, o requerimento somente poderá ser escrito. Somente poderá ser escrito? Grande parte dos requerimentos são escritos. A maior parte dos requerimentos são escritos. Mas há requerimento oral também. Oral ou escrito. Essa é a classificação que nós trouxemos. Essa aí está errada. A indicação não poderá conter sugestão ou conselho a qualquer poder. Olha só, se fosse antes da Resolução 14 de 2019, que alterou o regimento interno do Senado, estaria correto. A indicação não poderá conter sugestão ou conselho a outro poder. Agora, a partir da Resolução 14 de 2019, é possível a sugestão a outro poder. Por isso, esta questão está incorreta, passou a ser incorreta, nos termos da Resolução 14. Assembleia Legislativa. No processo legislativo, é possível ao parlamentar a apresentação de emenda.
que é a proposição apresentada como acessória de outra. Emenda é acessória de outra. A emenda é, dois pontos. Tá vendo como esses conceitos são cobrados? É o conceito do tipo de emenda, cobrado numa Assembleia Legislativa, tá vendo? Vamos lá ver se a gente consegue resolver. Item A, aditiva, quando se propõe a dar ao dispositivo diferente redação sem alterar a sua substância. Opa, sem alterar a substância, diferente redação é uma emenda de redação. É apenas uma correção material ali, né? Apenas uma correção muito específica, material, um erro de grafia, uma referência feita errada, uma emenda de redação sem mudar o mérito, a substância. Subemenda, o que é subemenda? É quando é apresentada a outra emenda. É tão simples e direto que se o candidato não estiver preparado, ele pode errar. Não é mesmo? Ó, subemenda é uma emenda apresentada a outra emenda. Está correto. É esse o conceito da subemenda. Passa para frente. Continua, vamos ver. Modificativa, quando manda fazer acréscimo ao dispositivo. Opa, acréscimo é qual? É a adição, né? Aditiva. Então essa está errada. Supressiva, quando é apresentada como sucedânea. Sucedânea a dispositivo de outra. Supressiva, a gente viu que suprimir é o quê? Eliminar, né? Retirar. Então essa aqui não está correta. A sucedânea de outra é a substitutiva, ó, que é o próximo item. Que sucedânea é substituir. Substitutiva, que é o item de baixo. Vamos ler. Substitutiva, quando manda erradicar, então essa é a supressiva, ó, erradicar no todo ou em parte o dispositivo. Então essa é a supressiva. Errado, portanto, esses três itens. Qual a resposta? Vamos voltar lá. Ó. Então, item B, subemenda é apresentada a outra emenda. B de bola. Muito bom. Vimos aí três proposições que, na prática do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, elas são elaboradas pelos servidores, pelos analistas legislativos, pelo consultor legislativo. Então, é feito ali, na prática lá, você vai sentar no computador, vai ter os modelos, você vai poder fazer uma emenda, você vai poder fazer, auxiliar ali, fazer a minuta do relatório do relator, que depois vai se constituir no parecer, ou a indicação. E eu queria destacar o novo papel da indicação, da proposição de indicação lá no Senado Federal. O Senado Federal agora, a indicação se aproxima e se iguala ao mesmo propósito que tem a indicação na Câmara, que é levar uma sugestão a outro poder. Fique atento a essas novidades, que a banca de concurso, independente de qual, ela gosta de uma novidade. Por quê? Porque ela pode elaborar uma questão ali nova, inédita, né, o elaborador da questão, e ainda cobrar do candidato se ele está atento às alterações e atualizações feitas no regimento interno. Por isso, siga nos estudos, mantenha-se firme e sucesso aí na sua caminhada. Grande abraço, até a próxima!